Olá, meus queridos e nobres inscritos do canal Spook Rasca Assombrades. Tio Spook aqui na área, vulgo Rodrigo vulgo Tio Spook para mais uma segunda-feira. Segunda-feira, Tio Spook, o que a gente coloca de conteúdo no canal, hein? Ah, eu não sei. Coloca alguma coisa aí, tipo respondendo aos inscritos. Toda segunda-feira agora virou, né, o marco do nosso canal, respondendo aos inscritos. Por que, Tio Spook? Porque é legal, eu gosto. E é um momento em que a gente bate papo aí para tirar dúvidas, não é mesmo? Até mesmo porque 750 vídeos postados no canal, a galera não sabe acompanhar direito. Fala, Tio Spook, fala sobre reencarnação. Já tá no canal. Tio Spook, fala aí se os animais veem espíritos. Tem uma playlist sobre isso no canal. Tio Spook, fala sobre os Cavaleiros do Apocalipse. Tem uma playlist sobre isso no canal. Então, né? Vamos ver se a gente consegue abranger ainda dúvidas dos nossos inscritos. Separei algumas perguntas, tá? Não, assim, separei algumas que eu achei que fossem interessantes para a gente poder discutir. Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, mas eu acho que eu tenho aqui talvez umas 7, 8 perguntas. Vamos lá, vamos discutir, bater papo, conversar sobre as dúvidas. A primeira pessoa que ficou realmente pendente no Spook Responde passado e eu não tive tempo de terminar o seu questionamento foi a dona Lara Andressa Lara, Lady Laura. Lara Andressa, olá Rodrigo. Tem uma dúvida que sempre martela minha cabeça a respeito do karma. Então, karma que a gente explica. Em meio aos meus estudos, descobri que o escritor japonês Seiichi Matsumoto trouxe à realidade japonesa o primeiro ímpeto que jovens do continente asiático necessitavam para atentarem contra a própria vida ao escrever o livro Kuroijukai, no qual dois amantes escolhem Aokigahara como local apropriado para cometer suicídio, e assim levando leitores a seguirem o mesmo destino, originando a Floresta do Suicídio. Gostaria de saber se o karma atinge essas pessoas que produzem música, livros, filmes que não tinham a intenção, mas acabou culminando, infelizmente, em tragédia. Da mesma forma que atinge aquelas que o fazem propositalmente. Desde já, muito obrigado pelos ensinamentos e perdão se essa questão já foi respondida em algum vídeo. É uma boa pergunta, Lara. Parabéns. Eu acho que a gente tem uma faca aqui de 2 legumes, né? De 2 cumes, na verdade. É como matar dois coelhos com uma caixa d'água. Vamos entender. Não só o karma, mas a gente cria formas de pensamento. A floresta, se você parte do princípio que é a ideia do suicídio dentro dessa floresta no Japão acontece exatamente por causa dessa história que foi contada, as pessoas criam a forma de pensamento dizendo: tá, então quer dizer que se eu for lá eu posso realmente me matar, porque é o lugar onde as pessoas estão indo. É o pensamento coletivo da galera. Se você precisa de uma fé, você vai na igreja. Se você precisa, sei lá, tomar um passe, você vai no centro espírita. Se você quer se matar, você vai na floresta. É factível, sim. As pessoas criam essas histórias, criam contextos e acham que ali é a solução do problema. O complicado é que isso gera uma distorção do mundo espiritual e a gente até já abordou isso em vídeo, quando eu fiz a análise da própria floresta. Por quê? Se todas as pessoas vão lá e se matam, isso tem acontecido, sei lá, há dezenas de anos, isso gera uma deturpação no mundo espiritual. Porque muitas almas ficam perdidas naquele lugar e isso gera uma falta de balanço, né, entre o universo. Então, é como se o lugar no mundo fosse um grande depósito de almas. Todo mundo que quer se matar vai para lá. Imagina entre aspas, o buraco negro que isso acaba sendo criado. Porque é uma espécie de um buraco negro, uma espécie de limbo, é uma espécie de, sei lá, vale do tormento, porque todas as almas vão estar lá. Cara, se você pensar desse lado, é tenebroso. Mas vamos pensar, então, do lado do escritor. Quando ele fez essa obra, talvez ele não esteja pensando nesse propósito. Talvez esse escritor ele só estivesse pensando numa possível história e utilizou uma floresta para contar essa história ou buscar se apoiar nessa história. Ok, então
é o cara que pegou essa história e jogou, dizendo, eu vou lá me matar. Há muito tempo atrás, só para vocês terem uma ideia até onde vão essas questões de história, quando surgiu os primeiros role playing games da história, não é mesmo? Aqueles RPGs de tabuleiro e tudo mais, eu lembro que nos Estados Unidos, acho que foi jogando Forgotten Realms, se não me engano, teve gente que realmente incorporou o papel de um mago, outro de um guerreiro, e saíram na rua, um jogando pauzinho de pim-pim nas pessoas, e o outro, como guerreiro, saiu dando espadadas. E esse cara, se não me engano, acabou sendo alvejado pela polícia, porque ficou fora do controle. Teve gente que pulou da janela achando que podia voar, porque o personagem do jogo RPG voava. Então, assim, de novo, as pessoas perdem o limiar entre o bom senso do que é uma história e do que as pessoas podem utilizar essa história para. Isso implica em penalidade aos escritores? Sim. Eu lembro que eu estava vendo a biografia do Paulo Coelho. Eu nunca li nada do Paulo Coelho. Paulo Coelho é uma literatura que nunca me apeteceu, nunca. Eu até respeito ele como pessoa, mas nenhum livro dele me deixou curioso para ler. Mas eu estava lendo a história dele, o Paulo Coelho era conhecido como Mago Negro. Mas por que Mago Negro, não é mesmo? Ele fazia parte do grupo do Raul Seixas, o Raul sim teria argumentos para ser um maluco beleza, não é mesmo? Lidar com magia, mas o Paulo Coelho era o escudeiro dele. E aí eu lembro que tem histórias em que o Paulo Coelho escreveu o primeiro livro dele, o primeiro livro dele era um compêndio de magia bem pesado. E a mulher do Paulo Coelho intercedeu dizendo, você não vai escrever esse livro, você não vai publicá-lo. E ele estava com esse livro praticamente pronto e ele queimou esse livro dizendo que ele não queria assumir responsabilidade sobre o que esta obra poderia implicar nas pessoas. Tomando como parte que as pessoas aceitam muita coisa que é escrita como uma verdade absoluta, nós teríamos um mero, assim, um mero não, mas talvez um gigantesco problema na humanidade. Porque as pessoas iriam pegar o livro do Paulo Coelho e iriam fazer os seus rituais, as suas cerimônias, a sua prática, e iriam correr riscos. Tudo aquilo que a gente faz tem um efeito bumerangue, volta-se contra nós. Eu sou muito contra esses escritores de terror, porque eu acho que eles abrem uma janela, e essa janela atrai muita meleca para dentro da própria casa e para o mundo deles. Você vê os escritores H.P. Lovecraft, que tem, sei lá, centenas de livros publicados. Eu estou chutando porque eu vi alguns livros dele, Cthulhu, sei lá, Necronomicon. Eu acho que, putz, esses caras acabam surtando. Tem vídeos, filmes sobre essa história desses caras que eles surtam mesmo. Eles entram num looping, numa esquizofrenia, num mundo completamente paralelo e atraem centenas de melecas para dentro do universo deles, da casa deles e afeta completamente, não a mente deles somente, mas tudo que está ao seu redor. É um efeito kármico, mas é um efeito também ligado a princípios de energia. Você vai gerando desespero às pessoas, medo e tudo mais, e isso se volta contra você, sim, tá? Então, é aquela coisa, é preferível dar sorrisos para receber sorrisos do que ficar dando sustos e receber sustos na sua vida. Veja a questão do Poltergeist, de filmes desse tipo antigos, que foi um total desastre. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas se acidentaram no set de filmagem e até atores acabaram falecendo. Palhacinha Nina. Cada apelido que vocês se dão é sério. Palhacinha Nina. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e aí vai, não é mesmo? Hoje eu tô gravando 7h30 da noite esse vídeo. Consegui aí um time bom pra gente poder gravar, porque hoje à noite tem muitos tratamentos para fazer. Estou apenas aguardando receber de um cliente para fazer o pagamento da limpeza da minha casa, olha só. Mas nesse meio tempo, entre mandar o e-mail solicitando e efetuar o pagamento, me surgiu uma dúvida. Vi em um dos seus vídeos, não lembro exatamente qual, pois estou fazendo maratona Spook Houses, que você fez uma cirurgia. Se não me engano, retirou um órgão e tal. E disse que o ponto de energia continua lá, porém menor. Quando a doença é causada por um obsessor, sei que não foi o seu caso, em determinado órgão, a pessoa passa pela cirurgia para a retirada desse órgão que já não teria salvação. O obsessor continua ligado àquele ponto de energia? Aconteceu comigo nesse sentido com a minha sogra, da qual quase passou para um outro plano.
Desculpe o longo texto e desconsidere já que respondeu essa pergunta, caso em outro vídeo, né? Como eu disse, estou fazendo maratona de seus vídeos. Então, eu passei por uma cirurgia em 2004. 2004 eu era só um pequeno gafanhoto que estava realmente buscando respostas junto ao mundo espiritual, não é mesmo? Eu não conhecia essa técnica que eu trabalho hoje, eu estava buscando terapias alternativas e tentando adentrar neste universo. Eu realmente tive um problema sério, mas um problema sério alimentar. Eu não como carne há 22, 23 anos, tá? Porque eu tenho uma alergia à carne, eu tenho alergia. Não é que eu sou vegan, não, eu sou alérgico, cara, é sério mesmo. Eu tenho uma alergia séria e meu corpo rejeita a carne. E eu respeito isso, que tem gente que pergunta, por que você não faz o tratamento para voltar a comer carne? Cara, meu corpo não quer, eu vou respeitá-lo, deixa. Para que eu vou forçar uma situação? E aí o que acontece? Eu fui até uma churrascaria com um grupo de amigos e eu comi salada, só a salada. Só que aquelas churrascarias bem sem vergonhas, sabe? Aquela churrascaria que o cara deixa lá, aquela salada dia a dia, e fica só colocando sal para enganar, colocando temperos para enganar e ela fica ali, murgando. E aí eu comi e passei mal. No dia seguinte eu acordei passando muito mal, achei que eu estava sendo realmente possuído por alguma coisa. Brincadeira, tá? Mas assim, zoadaço. Aí eu olhei pro meu pai e falei, cara, me leva para o hospital porque o negócio pegou. Aí fui para o hospital e fui diagnosticado com uma infecção séria na vesícula. E fiquei internado, fiquei uma semana no hospital e acabei tendo a vesícula retirada, tá? E ela é interessante porque eu não tinha pedra na vesícula, não teve uma explicação lógica o porquê da vesícula estar agindo daquela maneira. Os médicos, fui diagnosticado por 6, 7 médicos que fizeram todo o processo. Esses caras ficaram assustados, falaram, cara, não tem uma explicação, não sei o que que é. Aí eu fui operado, uma operação que levou 4 horas. Geralmente o cara falou, meu, a gente leva 40 minutos, no seu caso levamos 4 horas. Porque os caras tiveram que fazer um processo de abertura da parede abdominal e eu fazia musculação naquela época e minha parede era bem densa. E aí acabou até prejudicando o meu abdômen dessa maneira, então ficou um abdômen mais saltado. E aí o que acontece com o ponto de energia do órgão que eu perdi? O órgão, imagina o seguinte, você tem um ponto gerador de energia, que é o órgão. O órgão ele vai gerar energia física para o seu corpo todo e essa energia também gera uma energia espiritual. Essa energia espiritual, quando eu arranco o órgão, ela tende a ainda existir, mas de uma maneira pequena. Por quê? Porque é o estímulo daquele órgão que existia lá, tá? Muitos médiuns de centro espírita, por exemplo, eles conseguem ver pessoas que perdem um braço, uma perna. O cara olha, parece que o braço ainda está lá, só que ele vai sendo reduzido, ele vai sendo encolhido para se ajustar ao corpo físico. É a mesma coisa, a energia fica lá, só que ela vai sendo ajustada junto ao corpo físico, mas o ponto é reduzido. Por quê? Porque não tem mais energia sendo gerada pelo aquele órgão, mas aquele ponto ainda está lá. Ok? Um obsessor, como você coloca, né? Um obsessor pode levar uma pessoa a certas enfermidades. O que leva a pessoa à enfermidade, na verdade, são os órgãos, o falecimento dos órgãos. Mas o falecimento do órgão, ele é causado por qualquer tipo de motivo. Pode ser um motivo físico, por, obviamente, problemas físicos que uma pessoa possa ter. Existem mau funcionamento de órgãos causado por traumas emocionais, como uma diabetes pode ser causada por um trauma emocional, ou um trauma mental. Você pode ter um problema sério cerebral e te causar, sei lá, qualquer tipo de transtorno no sistema nervoso, e isso pode lhe afetar. Um obsessor, o que ele vai fazer quando ele se conecta a uma pessoa? Ele vai sugar aquela energia do órgão, ele vai fazer com que o seu órgão não receba energia e o órgão ele vai começar a enfraquecer. Por isso que muitos médicos não conseguem diagnosticar certos problemas, porque não se sabe. O cara entope o cara de remédio, não consegue a cura, o órgão não consegue se recuperar, ele não sabe o que é. Então nós temos um outro ponto de vista que é uma energia espiritual que estaria influenciando a energia física de um órgão.
Quando a gente realmente tira essas criaturas de um processo operatório, então a pessoa entra para fazer uma cirurgia, a gente faz um procedimento de retirada, muita gente manda mensagem dizendo, ó, Rodrigo, eu vou fazer um processo cirúrgico, você faz uma limpeza antes e depois, é a melhor coisa. Porque a gente tira tudo que está influenciando o processo de cura rapidamente da pessoa, antes da operação, e depois a gente retira as melecas que os médicos deixam na pessoa. Então ela entra num estado, vamos dizer assim, puro para poder voltar-se à cura. Um obsessor pode fazer, então, uma pessoa morrer nesse caso? Não. A doença é causada por um obsessor, a doença é causada por milhões de coisas. O obsessor é só o fator de gatilho. A doença é causada pelo falecimento dos órgãos, a energia que não flui pelos órgãos, os pontos de energia que são sujos por causa desse obsessor e a energia não flui. Então, ele é uma das causas, mas podem ter outros fatores, tá? Isso pode acontecer? Até pode, mas de novo, são vários outros fatores que implicam no surgimento de uma doença, tá bom? Espero ter respondido. Amanda Santos. Olá, Rodrigo, sou Amanda Santos e tenho 2 perguntas. A primeira é, cresci aprendendo que tudo que outras pessoas pedem, nós devemos ajudar. Toma cuidado com o que estão pedindo para você, hein? Pois Deus dará em dobro para nós. Mas caso a ajuda não estar em nosso alcance ou simplesmente não queremos ajudar, Deus vai nos punir? Cara, assim, eu nunca vi um negócio desse. É sério. De novo, é a crendice popular, é o folclore popular. Você sabe qual é a melhor coisa que você pode dar a um ser humano? Um sorriso, um abraço, um ato bondoso a um ser humano que faça com que ele volte a ter esperanças na vida. Essa é a melhor coisa que Deus quer que realmente vocês façam. Não é só dar financeiramente, dar comida, dar possibilidades de emprego, mas fazer com que a pessoa lute para que ela consiga ter a sua vida, que ela consiga ter possibilidades na vida para que ela cresça. Se você fica dando, por exemplo, recursos financeiros às pessoas se acomodam. É muito ruim isso, tá? Tem pessoas hoje, eu vou falar exemplos que eu vi, tá? Eu lembro que há muito tempo atrás, aquele programa do SBT, do Gugu, do Augusto Liberato, né? Ele contratou um ator e botou esse cara na Praça da Sé, em São Paulo, para pedir esmolas. Na época, o cara ficou pedindo esmolas, ele conseguia tirar entre R$800 a R$1.000 por mês. O cara voltou ao programa do Gugu com um saco de moedas, eles contaram as moedas e realmente tinha essa quantia elevada de dinheiro. Elevada mesmo, porque para uma pessoa que não faz nada o dia todo, fica com a mão estendida pedindo esmolas, é uma quantia elevada. Esse dinheiro é superior a muitos salários de estagiários, de trainees, até mesmo superior ao salário mínimo. Ou seja, essa pessoa, ela vai querer trabalhar na vida? Vai querer dizer sim, senhor, não, senhor? Ela vai querer ficar acomodada. Então tome muito cuidado quando doamos dinheiro. Tenham certeza para quem vocês estão doando, para que instituições vocês estão doando, porque as pessoas vão utilizar isso de má fé. Comida, eu sempre falo para as pessoas, eu sempre conheci pessoas interessantes dentro desse meio, que buscavam sempre fazer doações de comida, fazer sopão, pegar realmente alimentos que estão para vencer e doar para pessoas, para que as pessoas possam consumir esse produto rapidamente, pessoas que são moradores de rua. Perfeito isso. Mas lembrem-se, não tornem uma pessoa acomodada simplesmente porque vocês querem agradar a Deus. Às vezes a gente tem que chacoalhar as pessoas e fazer as pessoas saírem da zona de conforto para que elas possam mesmo lutar pela vida e aí sim, ela olhar para cima e falar obrigado por colocar pessoas na vida que me fizeram enxergar os erros que eu estava cometendo. Deus não vai te punir porque você não está dando as coisas para as pessoas. Talvez Deus possa te punir por você não estar realmente colocando as pessoas aonde elas devem estar. A gente tem que empurrar um pouco as pessoas para que elas entendam e saiam da zona de conforto. Então tome cuidado com essa frase, porque ela não é justa para com você. Parece que você quer agradar a Deus e não agradar o seu próximo ou fazer algo que você tenha costume sempre de fazer, que é agir com bondade amorosa, agir realmente com vontade, com a vontade de ajudar quem precisa. Não busque agradar a Deus, busque ter uma vida digna. Esse é o fato. A segunda pergunta é, assistir muito os seus vídeos, o mundo espiritual pode piorar ao nosso redor ou continuará a mesma coisa?
Peço perdão caso eu tenha respondido. Pergunta, minha memória é falha, não assisti 100% dos seus vídeos ainda. Acho que ninguém assistiu 100% dos meus vídeos ainda. Acho que só eu que assisti 100%. Eu que faço os vídeos. Vamos lá. Os meus vídeos, muitas pessoas perguntam, assisti o seu vídeo, eu vou atrair meleca para minha casa? Se eu escutar o sininho, será que eu vou atrair coisas para minha casa? Galera, não vai atrair nada para sua casa. Vocês vão despertar a consciência porque está olhando agora para vocês. Uma coisa é ficar cego para o resto da sua vida. Uma coisa é, em um momento da sua vida, você abrir os seus olhos e perceber o que está ao seu redor. Esse é o momento que a gente realmente quer que vocês percebam, que vocês despertem, que vocês olhem ao redor de vocês e falem, cara, agora eu entendi, ou agora eu percebi, agora eu consigo ter o discernimento. Esse é o melhor momento. Eu descubro cada dia um fator desse quando eu compro um livro e eu abro uma página desse livro e eu leio, e eu descubro cada vez mais um universo que eu mesmo não conhecia, sabe? Quer dizer, eu fico toda hora procurando literaturas, procurando escritores que realmente são reconhecidos pelas maiores universidades americanas, universidades na Europa, que trazem fundamento, trazem conhecimento por realmente provas por A mais B de fatores históricos para a gente poder cada vez mais aprender. Quando eu falo para vocês sobre o mundo espiritual, a mente de vocês abre e a abertura da mente de vocês faz com que vocês olhem ao redor dizendo, e se? Esse e se é o direito da dúvida que eu quero que vocês comecem a despertar. Que vocês olhem e falem, putz, será que realmente aquela manifestação que aconteceu ontem em casa, ela não era outra coisa? É isso que eu quero. Despertem a curiosidade de vocês. Eu não estou atraindo nada. Eu estou fazendo com que vocês descubram o que está por detrás. Na casa de vocês ou na vida de vocês. Lilo Camomila. É o que eu preciso para minha cachorra Lilo. Mais camomila, porque pelo amor de Deus, ela está mordendo tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu ando descalço em casa, porque quando eu coloco a meia, ela arranca a minha meia. E os dentinhos da Lilo são aquelas dentinhos de piranha da Amazônia, sabe? Fica, morde, mas dói. Lilo Camomila. Olá, tio e tio Spook. Acompanho há muito tempo o canal de vocês e sou muito grato pelos ensinamentos, tanto pelo crescimento de vocês, desde os 5.000 inscritos. Queria saber se a arte tem alguma relação com o mundo espiritual, já que muitas vezes, ao olharmos para um quadro, despertamos emoções, ou músicas mudam o nosso humor de uma hora para outra. Agradeço e sucesso! Lilo Camomila, que parece que é um homem falando, porque eu sou muito grato. Então é o seguinte, eu não sou um apreciador de arte. Tio Spook é meio Clint Eastwood, tá? Eu sou um cara bruto. Eu sou o homão tradicional. Eu não sou um cara que me atenho à arte, tá? Então assim, se você olhar pra mim e falar, pô, Tio Spook, que quadro bonito aquele, eu vou falar, não rola, eu não sei o que é beleza, né? Como diria Churchill, né? In comparison of what? Quando comparado ao quê? Eu não sei, eu não tenho muita aptidão para pinturas. Eu estudei música durante muito tempo, então assim, o meu ouvido foi aprimorando, mas mediante não só a sonoridade, mas as técnicas utilizadas. Então, em termos de música, eu posso mais falar de respaldo, com respaldo a respeito disso. De arte, não. A arte, ela é efêmera, não é mesmo? Ela vai mudando de época em época e tem as suas criticidades, ou seja, as pessoas vão criticando, amando ou odiando. Antigamente, a arte dos gregos, a arte realmente, quando nós víamos a Europa clássica, as esculturas e tudo mais, era uma enorme manifestação da divindade. Por quê? Nós tivemos muitos quadros, muitas pinturas, Eu não sou técnico para falar a respeito disso, então eu vou errar em algumas palavras, tá? Mas você vê Capela Sistina, você vê as obras do Vaticano, você vê a manifestação, a representação de Deus, a representação do divino, a representação do homem como um símbolo da divindade e da representação divina era algo sem preço.
Então sempre foi um período interessante de analisar a espiritualidade como uma representação da arte e a manifestação do homem em gratidão, ou seja, gratificação à natureza, aos seres divinos, porque você vê tem muitos anjos pintados, você vê muita representação de Deus, muita representação dos arquétipos divinos em arte. Então isso é muito bonito de se ver, porque é uma forma de não só engrandecer a divindade que está ao nosso lado, Deus e seus arquétipos divinos, mas também ao fato de agradecermos ao ser divino, louvarmos o ser divino. Então você vê nas igrejas, você vê a arte, as esculturas de Jesus, de Cristo, de tudo mais, você fala, cara, é maravilhoso a representação da divindade. E a igreja encomendava essas obras aos grandes arquitetos, aos grandes desenhistas, aos grandes escultores da época que conseguiam chegar ao seu esplendor. Hoje em dia, precisa tomar muito cuidado com o que é a expressão da arte e a sua divindade, ok? Então, assim, eu gosto muito da arte antiga, da arte da Europa, da arte realmente das arquiteturas, dos processos em que o ser humano louvava a sua divindade. Hoje a arte, em alguns aspectos, questiona a sua divindade e substitui até mesmo a divindade pelo seu ego. Cara, toma muito cuidado com o que você considera arte, ok? De novo, a gente tem que entender as representações. De novo, eu gosto muito dos caras que louvavam, respeitavam o seu Deus por meio das expressões de quadros, de esculturas, de desenhos que realmente refletem a questão da, combinação entre a divindade e o surgimento do homem. A música, ela vai muito mais além. Eu acho que a expressão musical, até porque nós caminhamos sempre com um instrumento musical intrínseco ao ser humano, que é a nossa voz, ela torna-se uma das maiores expressões de Deus e da espiritualidade. Se você for pegar os maiores músicos da história, você vai pegar os caras que realmente criaram a música dentro da igreja. Você vai pegar, sei lá, Sebastian Bach, né? O Bach com seus concertos BWV, que são surreais, maravilhosos, né? Você vê Ave Maria, você vê Credo, você vê as músicas cantadas, elas são maravilhosas. Você vê Beethoven, Tchaikovsky, Mozart, Sibelius, Grieg, que foram músicos esplendorosos, coisas que a gente não vê hoje em dia. Tá? Berlioz, cara, Berlioz é maravilhoso, adoro Berlioz, eu sempre tive o concerto de Berlioz aqui comigo e eu tinha até as transcrições do concerto de Berlioz para todos os instrumentos, oboé, para tudo, eu adorava analisar aquelas peças, tá? Então, a musicalidade se aproxima muito à divindade. Se você for para as grandes igrejas americanas, você vai ver aqueles corais, o cara cantando em coral. O coral da igreja sempre foi a primeira escola musical para todas as crianças das cidades americanas, das congregações americanas, onde as crianças iam e aprendiam musicalidade de verdade. E, cara, você escuta aqueles caras cantando, é maravilhoso. E, de novo, né, tome muito cuidado. Hoje em dia, principalmente no Brasil, a gente não vê muita coisa desse tipo. O último CD de música brasileiro que eu tive foi em 1975, foi Toquinho, Vinícius e Jobim juntos, gravando em Mar del Plata, músicas maravilhosas, porque o resto meu ouvido não aguentou, cara, assim, sabe? Meu ouvido não... Então, assim, eu gosto muito dessa representação dos estudos harmônicos, da forma de composição, da forma de como eles elaboram a música, eu acho isso maravilhoso. E tudo isso, obviamente, é um reflexo da sua divindade, porque eles botam a alma na música, eles botam o seu espírito na música, eles botam, às vezes, a sua devoção à música. Hoje em dia, eu acho que o negócio, não é mesmo? Tem gente rebolando demais para Deus. Tá? Então, assim, se você quer estudar esses caras que eu falei, vai atrás, que música é uma coisa maravilhosa. E a arte, como eu falei também, eu gosto muito das coisas antigas. Eu acho que eles faziam a associação com a divindade de uma maneira única. Mas hoje, não sei não, hein? Mas vamos continuar. Eu tenho mais outras perguntas aqui. Adriel Bruno, a
BV. Olá, tio Spook. Sou de Fortaleza. Atualmente estou indo ao espiritismo. É uma questão que gostaria de sua opinião. É sobre o nosso sono. Os espíritas dizem que nosso espírito sai de nosso corpo e vai seguir nosso desenvolvimento, como em reuniões no mundo espiritual, cursos e etc. Isso é verdade? Realmente é tão verdade, Adriel, que apareceram 4 diplomas em cima da minha cama do curso que eu fiz aonde eu não sei, na sala de aula que eu estava que eu também não lembro, e realmente, assim, de assuntos que eu nem sabia que eu conhecia. Adriel, eu acho que a gente tem que ter aí um bom senso em certas coisas, tá? De novo, os centros espíritas, eles sempre se apoiam em coisas que a gente nunca vai ver, nunca vai sentir, nunca vai até mesmo acreditar. Mas se tem um grupo de pessoas que bate no peito dizendo que funciona, não é mesmo? Quem é nós para dizer o contrário? Simplesmente pega suas coisas, levanta e vai embora, como diria minha falecida e nobre abuela. Cara, sempre dizem que. Beleza, cadê o meu certificado se eu cheguei a fazer um curso no mundo espiritual? Cadê? Eu quero saber a minha formação. Se eu tenho uma outra formação, eu quero ganhar dinheiro com ela também, não é mesmo? Porque eu sou formado em administração de empresas. Eu fiz uma faculdade muito difícil, consegui um certificado muito legal. Depois eu fiz MBA, fiz pós-graduação, fiz outros estudos, ganhei meus certificados. Bati na porta das Filipinas, fiz lá 13 anos de educação espiritual com monges das Filipinas aprendendo técnicas maravilhosas. Cada módulo que eu realmente conseguia galgar um degrau e comprovei que eu realmente era de merecimento, eu ganhei um certificado, dizendo, tá aqui, ó, você realmente existe, tá? Dentro dessas técnicas das Filipinas, você tá lá. Fiz mestrado em Reiki, ganhei meu certificado em Reiki. Posso licenciar, posso ensinar pessoas? Posso. Beleza. Agora, cadê esse certificado do mundo espiritual que eu não sei, né? Se eu tô aí fazendo algum curso, eu preciso saber, cara. Então, Adriel, o que eu falo pra você é tome muito cuidado com centros espíritas, tá? Tem centros espíritas que são bons, mas tem centros espíritas que viajam muito na maionese. Realmente escorregam e caem. Tome muito cuidado com isso. Eu sempre escutei essa balela, sempre. Que toda hora nosso espírito sai, vai pra Cucuia, tô indo viajar, eu pego as malas, tem lá no aeroporto a fila para pessoas que estão fazendo viagem astral. A gente realmente vai na asa do avião, todo mundo lá, né, projetando a sua consciência, sentado na asa, dando tchau pros passageiros, né, e chega lá num outro lugar do mundo e, ó, eu vim fazer uma estadia rápida de 12 horas, que é o tempo que eu vou dormir, ou 8 horas para aprender alguma coisa. Não é assim, cara, assim, de novo, eu geralmente tenho meus sonhos, eu sei o que eu sonho. Se eu não estou matando Jason, se eu não estou matando Fred Krueger, eu provavelmente estou tendo outros sonhos. Eu às vezes sonho com os meus antigos trabalhos, porque eu trabalhava pesado pra caramba em mercado financeiro, de vez em quando eu tenho esses sonhos. Então assim, cadê meu espírito? Não é mesmo? De novo, não é assim o processo, eles deduzem coisas que não são assim, eles inventam histórias para as pessoas, tudo é culpa do karma, tudo é culpa de merecimento ou não, é tudo um grande problema, um grande questionamento nessa questão do mundo espiritual, tá? Eu não acredito nisso, eu acredito que o desenvolvimento, ele vem através de outras práticas. Eu posso até falar para vocês o que eu acredito, e porque eu testemunho isso todos os dias. O que acontece? Existem pessoas, eu vou tentar explicar isso para vocês e vamos gerar até questionamentos e outros pontos para a gente poder argumentar mais e mais fatos. Eu já fiz um resumê disso em alguns vídeos, mas acho que a gente pode chegar agora num outro ponto. O que eu vivo sempre? A minha consciência, ela fica interligada em muitos universos, tá? O que são universos, tio Spook? Eu consigo projetar minha consciência, por exemplo, a casas de pessoas que eu já fui, já limpei, já tratei. Eu consigo acessar essas casas, eu consigo acessar pessoas, beleza. Eu consigo acessar o meu, vamos dizer assim, eu vou colocar de uma maneira separada, meu Deus, tá? Então eu consigo me conectar a ele e mediante a minha conexão divina, onde os hindus ensinam muito essa prática, a gente consegue estabelecer
coisas na vida que estão por vir. Então, vou tentar ser um pouco mais claro. Vocês já tiveram, por exemplo, déjà vus na vida de vocês, que vocês viram aquela cena e vocês param e falam, cara, eu já tive aqui, eu já sei que eu tive aqui, eu não sei o que está acontecendo, aquela coisa, sabe? O famoso déjà vu. Pois é. Como funciona esse processo? Existem pontos de energia no seu corpo que estão conectados a Deus. Quando eles se sujam, dá problema, tá? Mas nós estamos conectados às nossas divindades, sim. Quando realmente nós estamos num caminho certo, ou nós estamos buscando um caminho certo, parece que algum lugar do nosso cérebro destrava e demonstra por meio da sensação de que nós já estivemos naquele lugar, que nós estamos no caminho certo. Ao longo de toda a nossa jornada na vida, é como se pedrinhas fossem aparecendo no chão, onde nós vamos galgar degraus, dizendo, cara, você já esteve aqui, você está indo certo, você realmente está com a percepção certa, continue indo. Esse é o ponto. Então, esse déjà vu, ele é descarregado em alguns momentos na sua vida, mas ele é carregado em alguns momentos. Então, o que acontece? Em certas etapas da sua vida, a sua consciência, ela é encaminhada a Deus e ele vai colocando esses déjà vus em sua vida para mostrar que você está no lugar certo, na hora certa, e você sabe até o que fazer. Dá até para mudar algumas coisas nisso, mas a história é mais delicada, mas funciona. Isso eu vivo, porque toda hora acontece comigo, de eu ver situações, percepções de situações, entrar em estados de alerta, porque eu sei que alguma coisa pode vir a acontecer, então Deus está me esperando, falando, cara, fica stand-by, porque pode vir alguma coisa acontecer e é nesse momento que eu preciso de você. Então é isso que acontece. Agora, que você vai fazer curso, que você vai para Pindamonhangaba, que você vai, sei lá, para Santa Bárbara do Oeste fazer algum curso, eu não acredito em nada disso. Nada, nada. Porque eu nunca vivenciei isso. Eu nunca vivenciei. Eu estou na espiritualidade há mais de 25 anos, cara. Sabe, assim, meu currículo é um currículo extenso. Por quê? Porque eu pesquisei, eu fui atrás. Eu entrei na Ordem Rosa Cruz, entrei no martinismo, eu frequentei o judaísmo, sabe? Quer dizer, eu tive experiências em muitas escolas esotéricas, fui membro da Sociedade das Ciências Antigas, quer dizer, tudo aquilo eu já vivenciei em nenhum momento. Eu tive um sonho lúcido dizendo, cara, eu estou numa sala de aula tendo aulas. Nunca. Então, assim, eu não acredito nisso que o Centro Espírita coloca. Eu acho que, de novo, os centros espíritas, eles desenham coisas que são muito coloridas às pessoas. E nem tudo no mundo é colorido, entendeu? Eu nunca vi uma psicografia, por exemplo, de um obsessor metendo pau na pessoa, ou de um espírito que está perdido aqui falando, cara, minha cunhada ali aprontou. Você não vê psicografias desse tipo. Parece que as coisas são extremamente amenizadas. Parece que o centro espírita ele tenta criar um negócio tão bonitinho às pessoas, criar um ambiente tão bonito. E o mundo espiritual não é tão bonito assim, cara. O mundo espiritual tem os seus problemas, tem os seus poréns, tá bom? Vamos lá. Nara Kewane. O nome dela é Nara. Olá, tio Spook. Não sei se você já respondeu algum tipo de pergunta nesse sentido. Ainda não consegui assistir todo o conteúdo do canal. Quando você descobre o porquê nasceu? Nasci. E faz parte da sua vida profissional. Existe algo no mundo espiritual que te impeça de conseguir isso? Como se fosse algo te puxando para trás? Obrigada pelo canal, adoro vocês. Nossa, é uma pergunta complicada, é uma pergunta meio hollywoodiana, né? Porque assim, existem coisas que podem atrapalhar o médico de se formar e aí se transformar numa ferramenta de cura, por exemplo? Não sei, acho que depende muito da vida da pessoa, como ela conduz a vida, como ela realmente tem a sua força de vontade. Obsessores podem atrapalhar a profissão de pessoas. Eu acho que é mais fácil atrapalhar a vida da pessoa do que falar, esse aí eu não quero que se torne engenheiro, vou grudar nele, vou derrubar todos os prédios dele. Eu acho que assim, as pessoas é que causam suas próprias enfermidades e atraem seus próprios obsessores. Não é que ele vai atrapalhar a profissão de uma pessoa, quem vai realmente se ferrar na profissão é você. Mas eu vou te dar uma dica, eu vou te explicar umas coisas interessantes que até eu vivenciei, tá? É o seguinte,
eu sempre fiquei em dúvida qual seria a minha profissão. Eu queria ser astronauta, depois eu queria ser bombeiro, depois eu passei para engenharia, porque eu adorava abrir os brinquedos e ficar remontando os brinquedos. Eu lembro que uma vez eu tive um carro de controle remoto, mas cara, a gente tá falando de uma época pré-histórica já, né? Eu tive um carrinho de controle remoto, que era uma picapezinha, e o negócio era tão tosco que era um controle de televisão com um volante em cima. E ele funcionava via remoto, né? Eu adorava. Ele quebrou. A minha mãe levou na assistência técnica, eu devia ter, sei lá, 14 anos de idade. Levou na assistência técnica e o cara levou um mês para não arrumar. Ele falou, ó, não arrumei. Minha mãe, né, ó, filho, sinto muito, não deu certo. Cheguei em casa, falei, meu, eu já sei o que eu vou fazer. Peguei, abri uns brinquedos antigos, peguei a fiação e consegui retirar o remoto com 14 anos de idade, tá? Peguei, retirei, conectei os fios e tudo mais e o carro voltou a funcionar. Só que com o cabinho. Dane-se, estava funcionando, eu fiz funcionar. Minha mãe olhou para minha cara e falou, meu, ou esse cara vai ser terrorista quando eu crescer, ou ele vai ser engenheiro. Né? Muito bem, nenhum dos dois. Eu acabei fazendo administração de empresas por livre e espontânea pressão do meu pai. Se vocês falarem, putz, você gostou da tua profissão? Não, não gostei da minha profissão. E eu segui porque houve uma pressão muito grande da minha família na minha época. E meu pai queria que os filhos seguissem o caminho dele, ou como administrador ou como economista. Tanto meu irmão quanto eu, nós tivemos que seguir as pedras da família, ou seja, o caminho da família. E com o passar do tempo, eu fui trabalhar no mercado financeiro, e o mercado financeiro é para realmente pessoas que têm um coração muito bom, porque a gente lida com uma fortuna, lida com o dinheiro das pessoas, e também vai segurar ofensas das pessoas, né? Porque se perde dinheiro, a culpa é tua, não é culpa do mercado, é você que não soube aplicar o dinheiro do cara. Então, assim, com o passar do tempo, eu sempre questionei isso, quer dizer, não era algo que realmente eu me via fazendo daqui 10 anos. Eu sempre tratei pessoas, né? Sempre, desde que eu tirei os meus certificados, e aí eu comecei a entrar no mundo do terapeuta holístico, do terapeuta de medicinas alternativas e tudo mais. A partir do momento que eu comecei a tratar as pessoas, o universo sorriu para mim dizendo, se achou. Mas eu sempre duvidava, eu sempre ia e voltava para esse tipo de coisa, porque é um mercado incerto. Eu dependo muito de pessoas que estejam realmente precisando de atendimentos, querendo o atendimento e que realmente vão me dar o retorno financeiro para eu poder me sustentar, para eu continuar isso. Mas eu sempre senti a saudade do mercado financeiro porque é a dinâmica da informação, é a questão da gente poder ter uma opinião, estudar, buscar conhecimento, falar com pessoas, ter background. E além disso, eu falava diretamente 2 idiomas fluentemente. Eu mandava o inglês e mandava o ticaracatica do espanhol, porque a gente atendia a América Latina. Então, eu buscava sempre novos conhecimentos. Mas eu sempre ia e voltava, né? O mercado é elástico. Então, enchia de gente, chegava uma hora, demitia todo mundo. Enchia novamente e demitia todo mundo. Então, eu ficava sempre buscando novos empregos. Até que um dia eu conheci um babalorixá africano e que me contou uma seguinte história. Ele jogava o jogo de búzios que a gente conhece, né, o Ifá, e um cara já de 50 anos de idade, sei lá, por aí, foi lá se consultar com ele. Eles jogaram os búzios e o babalorixá olhou para ele e falou, meu, você está na profissão errada. Como assim eu estou na profissão errada? Você está na profissão errada. Ele, imagina, eu estou há 30 anos trabalhando como engenheiro. Ele falou, pois é, só que você foi atrás disso devido à sua família, porque a sua família tem construtora. É verdade. Meu sonho de criança era ser médico. Eu sempre quis ser médico. E o babalorixá convenceu ele a fazer medicina. Ele juntou dinheiro e foi fazer escola de medicina. Passou no vestibular, estudou 10 anos, e se transformou num excepcional médico. Ou seja, você vai ter a sua profissão, mas você não vai ser o melhor na sua profissão. Você não vai se identificar, você não vai dar o valor, você simplesmente vai existir na sua profissão. Quando você tem a vocação, tem o chamado à sua profissão e você realmente busca melhorar cada vez mais aquilo que você gosta, porque é uma paixão que vai se transformando, você se transforma no melhor, não somente para você, mas para aqueles que precisam da sua ajuda.
Esse é o ponto. Essa é a questão que você tem que abordar. Não são energias que te puxam para trás, mas sim o que te levou a seguir uma profissão ou ser inserido num contexto para poder ajudar pessoas, sendo que você não gosta, não quer e não aceita isso para você. Essa é a questão. Vamos para a última pergunta. Vandat Soares. Olá, Rodrigo, parabéns por mais de 300 mil inscritos. Que passemos logo a 1 milhão e mais. Isso depende só do YouTube. Eu fico até chateado com isso, mas estou ouvindo as playlists e me deparei com essa. Infelizmente, a triste notícia de que você já tem uma data marcada. Já. Digamos, data de validade. Isso aí já passou. Você pretende deixar um pupilo seu, afinal, após lhe conhecermos, não dá mais para substituí-lo. Pelo menos falo por mim. Outra pergunta. Você, eu vi também nos podcasts, fala que a Bíblia não é, digamos, uma fonte segura, por causa da Igreja Católica que a alterou. Mas, e parte mais antiga, contada pelo povo de Israel, suas profecias e suas crenças, tem algum fundamento? Muito obrigada por repartir a sua sabedoria com todos. Wanda Soares. Realmente eu tenho uma data de validade. É uma história muito ruim essa, não é uma história muito legal, mas assim, eu não sei nem como contar isso nos vídeos, mas tio Spook, eu devo morrer cedo, eu não vou morrer tarde não vou morrer velhinho, eu vou morrer daqui a alguns anos, e isso eu já estou ciente, mas eu não ligo não, vou deixar uma dívida no banco, vou pro Havaí, vou curtir a vida, e que se dane. Não, tô brincando, eu não vou fazer nada disso. Mas algumas pessoas têm a sua percepção ao longo da vida, e eu tive a minha percepção já conversei com uma galera do mundo espiritual, já tirei essas dúvidas, e assim, meu professor espiritual, ele também morreu cedo, tem um porquê, tudo tem um porquê, e assim, o que eu quero mais é curtir, aproveitar e ter o máximo de conhecimento sobre as coisas. É isso que eu quero, aprender cada vez mais para levar uma bagagem para Deus, dizendo, minhas mochilas, chamada conhecimento. Porque dinheiro, caixão não tem gaveta. Sobre a questão da Bíblia, né? Eu queria até pegar a minha Bíblia aqui, só para mostrar para vocês, eu vou desconectar rapidão. Vem aqui. Não caiam. Isso. Tá. Vou reconectar. Eu tenho alguns livros que me acompanharam ao longo de uma jornada. Eu tenho uma Bíblia que eu não lembro se eu ganhei ou se eu comprei, chama Bíblia Plenitude. Eu lembro que eu peguei essa Bíblia numa loja de Bíblias mesmo, tá? De objetos religiosos, e tinha os livros sagrados e tudo mais. E é legal porque ela é uma Bíblia onde tem uma parte escrita por teólogos que demonstram os fatos históricos da época e questionam os fatos históricos. Hoje eu tenho uma Bíblia que eu acho maravilhosa. Esta aqui é The Holy Bible, The King James Version. É a versão do rei King James de 1610, tá? É uma Bíblia muito show, que tem tem desenhinhos, mas olha que coisa linda. Tá em inglês, tá? Então assim, acredita-se que esta daqui foi a Bíblia que foi menos alterada na história, a própria Bíblia do rei James, porque ele não permitiu que os livros sagrados fossem corrompidos, alterados em sua tradução do grego, tá? Infelizmente, alguns livros, alguns capítulos, algumas versões dela foram bem deturpadas ao longo da história. E isso eu falo no podcast O Diabo Revelado, eu falo nos livros lá do Vaticano, assistam nos podcasts, porque lá tem tudo explicado, o que não foi, o que foi alterado ou não. Aqui, tipo que está ao contrário. E eu sei que está ao contrário, porque se lê ao contrário, né? Mas assim, é a lei de Moisés, a Torá, tá? Editora Sefer,
tá? A Sefer é uma editora maravilhosa que realmente ela compila esses livros, traz as informações, traz livros explicando, tá aqui, ó, tá? Torá. Eu acho maravilhoso, é um livro incrível onde você tem as duas partes, em hebraico e a tradução em português. Então, quem sabe hebraico vai ter a tradução fiel. Fiel aqui. É importante dizer que a tradução ela é fiel. Porque a Bíblia passa por diversas traduções ao longo de sua história. E aí se adapta à melhor tradução. É muito complicado quando você pega palavras, pega frases que estão em grego e você adapta ela, ou adequa ela, ou você ajusta aquelas frases mediante a sua interpretação do texto. E aí vai de cada um que está fazendo essa interpretação dizer o que acha que é. Você teve essas interpretações que foram mudando de época em época, e você teve a interpretação de quem está lendo o manuscrito sagrado, que também gera uma distorção. Tá? Historicamente, a Bíblia, por exemplo, se você pegar o que diz Lawrence Gardner, que é um escritor que eu acho muito interessante, Lawrence Gardner ele fala, cara, a Bíblia foi escrita em muito banho de sangue. Muito, ok? Primeiro, surge no período dos egípcios, né? Porque quem fez foi um faraó da 28ª dinastia que começou a culminar a ideia de juntar manuscritos sagrados da época, colocando 42 escribas, 42 pessoas, correndo atrás para poder juntar e compilar as informações para começar o processo desses dados que vocês têm hoje na Bíblia, do Velho Testamento e originando o Novo Testamento. Então, quer dizer, é uma corrida atrás de informações que foi mudada, alterada, ajustada, corrigida e aí cai na mão de vocês. Existem textos, por exemplo, se vocês pegam os Salmos de Davi tem diferenças escritas dos livros clássicos aos novos. Mas por quê? Não deveria ser o mesmo? Então, não é. Então, é muito difícil você pegar um livro desse que vende numa lojinha e começar a dizer o que está escrito lá piamente, sem entender uma palavra do que quis dizer essa parábola e levar ao pé da letra. Todos esses livros sagrados, eles trazem parábolas, eles trazem histórias, eles trazem uma forma de contar uma história por meio de alegorias e tudo mais, porque senão Jesus Cristo foi o David Copperfield da época, para vocês terem uma ideia. Afinal, o cara transformava água em vinho, ele ressuscitava os mortos. Cara, isso aqui, ó, para ele era fichinha, entendeu? Então, quer dizer, não é assim que funciona. As pessoas acham que ele fazia isso mesmo. E não é. Na interpretação das parábolas, não é que ele ressuscitava as pessoas dos mortos, mas ele fazia com que as pessoas adquirissem conhecimento, percepção de quem eles eram, do que eles estavam fazendo, de como eles eram explorados naquela época, para poder aí sim fazer com que a população pudesse ter o discernimento do que estava acontecendo. Isso é despertar as pessoas dos mortos, fazer com que as pessoas saiam do estado de conformismo para um estado de percepção da sua vida, seja por uma percepção religiosa, despertar a consciência de novo, a fé das pessoas, mas também pela miséria, pelas doenças, por batalhar por uma causa, por questionar o que elas estavam fazendo. Esse também é um princípio da água do vinho. Entendeu? Fazer com que as pessoas realmente se direcionem a algo que traz muito mais valia a elas do que ficar simplesmente vivendo Deus dará, literalmente, ok? Então, assim, os textos, eles têm que ser interpretados a partir da sua origem. Infelizmente, a gente tem que aprender o grego koiné, o grego realmente antigo, para pegar o livro real como ele era e ter a interpretação real dos fatos. E não ficar se apoiando nas todas essas alterações que aconteceram ao longo da história e se basear no bater no peito e falar Bíblia, 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 como a maioria faz, entendeu? Simplesmente fica repetindo o que acha que leu. Não é isso. Ler a Bíblia não traz valor a ninguém.
Entender as parábolas é o que faz com que o ser humano perceba a veracidade dos livros sagrados e o contexto que são aplicadas essas palavras. E ainda cabe destacar aqui, há 2000 anos atrás, existem coisas que eram aplicadas. Hoje em dia, não mais. Tá? Tem muita gente que fala, na Bíblia não tinha nada de reencarnação. Como se eles soubessem o que era reencarnação? Como se eles soubessem, ok? É absurdo um negócio desse. Na Bíblia não fala nada sobre budismo. Como se eles soubessem o que era budismo. Não tem esse conhecimento. A Bíblia não foi escrita por Deus. A Bíblia foi escrita por pessoas que foram mandadas, nesse caso, foram chamadas para escreverem histórias, parábolas, seja por passagens de um rapaz chamado Jesus Cristo, Yoshua ben Marian, ou realmente relatar as suas experiências, as suas passagens perante experiências de divindades, de Deus. É assim que funciona, não é Deus que desceu com a mão, me dê a caneta, e saiu escrevendo, ok? O ser humano também erra, então, assim, por isso que eu falo, não confiem em tudo que está escrito na Bíblia, interpretem de uma maneira correta, entendam, estudem, porque tem gente, por exemplo, a Torá, cara, tem gente que leva a vida inteira para poder entender o que está escrito aqui. A vida inteira. O rabino fica em casa, ali, ó, estudando cada um dessas páginas, estudando cada uma dessas passagens para poder realmente ter o discernimento e passar isso para os demais. Por favor, tá bom? Bom, então é isso. Já deu aqui mais de 50 minutos de vídeo falando, mas eu espero que vocês tenham entendido. Por favor, assistam cada vez mais, porque é conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço, como diria papá, não é mesmo? Meu pai sempre falava isso. Então é isso, tá bom? Eu agradeço de coração, assistam os vídeos, escolham uma playlist, explorem essa playlist, porque tem tudo o que vocês precisam saber em mais de 750 vídeos no canal, tá bom? Para aqueles que precisam do seu tratamento, lembrem-se, limpezadecasas@gmail.com. Não é no Casas Assombradas, é somente no Limpeza de Casas, ok? Por favor. E lembrando, esse e-mail é só para tratamentos, limpezas de casa, pessoas que precisam de tratamento para problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, kármicos e o que for. E a nossa lojinha, casasassombradas.com.br, tá bom? Tem muita coisinha legal, deem uma olhada lá, que vale muito a pena. E de novo, muito obrigado a todos, vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.